ES2. Oferecimento Cipolati. Clicou, comprou, chegou. E Baneste Seguros, 50 anos. Olá, boa noite. 7h11. O governo do estado anunciou hoje medidas mais duras no combate à Covid. A quarentena foi prorrogada até o domingo de Páscoa. E agora oficinas e bancos não são mais classificados como serviços essenciais. E uma das medidas mais impactantes é a suspensão do transporte público a partir deste domingo. Quem tem os detalhes desse novo decreto do governo do estado é a Gabriela Ribetti, que fala agora ao vivo. Boa noite, Gabi. Ei, Daniela Abreu, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o ES2. Então, Dani, o anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande no início da tarde. Ele teve uma reunião com representantes dos setores no início da tarde e logo depois fez esse pronunciamento. O governador começou o pronunciamento dizendo que os números da Covid aqui no estado não param de crescer. Ele citou, por exemplo, a ocupação de leitos, que não passa para baixo de 90%, mesmo com o governo abrindo novos leitos de UTI. De início do mês, agora de março até hoje, foram abertos cerca de 100 leitos de UTI nos hospitais públicos do estado. Só que o número de internações de pacientes nesses leitos só está crescendo. Foram mais de 220 nesse mesmo período. Então, é uma conta que não está fechando. No mesmo sentido, o número de mortes continua crescendo. A média de mortos chega a 31 óbitos por dia já aqui no Espírito Santo. E o número de casos ativos da Covid também está muito alto. Por isso, de acordo com o governador Renato Casagrande, é preciso reduzir a circulação de pessoas para reduzir também a transmissão do vírus aqui no estado. Diante disso, ele fez o anúncio dessas novas medidas mais duras e nós vamos ouvir agora. Agora, a quarentena vai até o domingo de Páscoa. 4 dias a mais que o previsto. E algumas atividades que estavam na lista de essenciais terão que fechar a partir do próximo domingo. Comércio atacadista, material de construção, casas lotéricas, atividades de pesca no mar, autopeças e oficinas. Se os carros quebrar agora, não vão poder receber e atender. Vai ter que ficar com os carros felizmente na garagem, esperando a autorização do governo para a gente poder voltar a trabalhar. O serviço nos bancos também ficará mais restrito. Vão fechar a não ser para o atendimento das pessoas que serão beneficiadas com os auxílios emergenciais. A medida mais impactante anunciada pelo governador foi a suspensão do transporte público coletivo. Do próximo domingo até o domingo de Páscoa, o Transcol, sistema público de todos os municípios, transporte interestadual, intermunicipal, ferroviário, tudo ficará sem funcionar por uma semana. Transporte público coletivo de pessoas, esses transportes eles estão suspensos. É lógico que transporte de carga, serviços essenciais, isso continua normalmente. Como faremos para os serviços essenciais, como o caso da saúde? O governo do estado organizará com os ônibus do Transcol o nosso atendimento aos hospitais do estado. Hospitais privados, eles terão que se organizar para transportar seus trabalhadores. Dona Rosa foi pega de surpresa com o anúncio. Meu Deus, verdade. Como que vai ser? Vai ser difícil, né? Já está sendo difícil. Passageiros que encararam ônibus lotados desde o início da pandemia aprovaram a medida. É melhor a gente se prevenir, né? Eu mesmo venho todo dia nos ônibus tudo cheio. Aí não adianta. Aí não adianta, né? Então eu acho melhor parar mesmo. Nas unidades de saúde será mantida apenas a vacinação contra a Covid. Todo o atendimento especializado será suspenso. UPAs e PAs continuam funcionando normalmente. Ao final do pronunciamento, o governador também anunciou que profissionais da segurança pública e da educação começam a ser vacinados a partir do dia 15 de abril. Com a reserva técnica dos 5% dos lotes que chegarão a partir dessa data, nós reservaremos para a gente poder iniciar a vacinação dos profissionais de segurança pública e da educação que estiverem em atividade na linha de frente do trabalho. O objetivo de todas essas medidas, de acordo com Casagrande, é reduzir a transmissão do coronavírus no estado. É importante reduzir a transmissão do vírus porque as novas variantes são muito agressivas.
né? A prioridade é a preservação da vida, mas nós estamos sempre buscando fazer uma conciliação, porque as pessoas precisam de ter as suas atividades econômicas para que possam se sustentar e sustentar a sua família. Mas numa hora como essa, assim, que a vacina não chega na quantidade que a gente precisava que estivesse chegando, numa hora como essa, em que a gente aqui no Espírito Santo está perdendo mais de 30 pessoas por dia, numa hora como essa, nós não temos que ter dúvida, nós temos que tomar as medidas adequadas como governador, como governante, amparado por diversas outras instituições públicas do Estado, mas especialmente amparado por você, que está nos acompanhando, que está preocupado e que está colaborando neste momento. Pois é, eu disse aí na reportagem, né, que uma das medidas mais impactantes é a suspensão do transporte público. Nós estamos agora aqui no terminal de Vila Velha. Nesse momento o terminal está até vazio, mas a gente tem mostrado diariamente que mesmo com a quarentena, mesmo com o início da pandemia, os ônibus estão sempre saindo muito lotados, principalmente no horário da manhã, nos horários de pico. E como que vai ficar agora, né, nessa semana, com mais restrições? Lembrando que algumas atividades continuam essenciais. Os supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis, fora as lojas de conveniência, eles continuam funcionando. E nesse caso, como o governador disse, os empregadores terão que oferecer transporte para os seus funcionários, seus colaboradores. Os supermercados já avisaram que eles vão oferecer o transporte, tá? Os serviços serão mantidos e as pessoas não precisam correr para o supermercado agora, não. A grande massa dos nossos funcionários, eles dependem, rapaz, do transporte, e isso daí é mais um desafio que nós temos que enfrentar. E vamos fazer todo o possível, entendeu, para que nós atendemos da melhor maneira o nosso consumidor. Podemos garantir, mais uma vez, que o consumidor pode fazer suas compras normalmente, sem problemas, sem correria, e pedimos até que não, isso daí até nos atrapalhe essa aglomeração, e que vão para fazer suas compras normalmente, fique tranquilo, entendeu? Que não vai faltar produto nenhum. Vamos lembrar então agora o que deixa de ser essencial a partir de domingo. Vamos lá. Comércio atacadista, lojas de material de construção, lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos, agências bancárias, com exceção do pagamento de auxílios, casas lotéricas e atividades de pesca no mar. Eram atividades que até então estavam podendo abrir, mesmo com a quarentena. E a partir de domingo, então, terão que fechar as portas. Lembrando, gente, que hoje completava uma semana, tá? Desde o início da quarentena. O problema é que as pessoas continuavam circulando demais. E aí foi preciso apertar mais, colocar medidas mais firmes, mais severas, né? Vamos ver como que foi essa primeira semana de quarentena. Completamos uma semana de quarentena. Tudo para tentar desafogar a pressão por leitos de UTI nos hospitais do estado. Pelas ruas, o que se vê é que aos poucos a população está se dando conta da gravidade do cenário. Essas imagens aí foram feitas pelas praias de Vitória e também no comércio da capital. Pouca gente nas ruas, mas no trânsito ainda tem muito movimento. Durante a quarentena, o governo do estado tinha a expectativa de reduzir em 50% o número de passageiros nos ônibus aqui do estado. Mas esse número, passada uma semana desde o início do isolamento, só caiu 20%. A taxa de isolamento social no estado está melhorando, mas ainda a passos lentos. Somos o 15º estado do país com o melhor índice. Nessa última quarta-feira, completando aí, chegando a uma semana da quarentena preventiva, esse indicador chegou a 37%, aumentou, mas ainda está longe do ideal. O ideal é que esse indicador chegasse aí a próximo de 50%. A tendência é a gente aumentar essa taxa de isolamento social nos próximos dias aí. É o que todo mundo deseja para que a gente tenha um controle maior da pandemia no nosso estado do Espírito Santo. Mas nem todo mundo anda tão consciente assim. No último final de semana tinha muita gente nas praias de Vila Velha, a maioria jovens.
No comércio, também tem gente que insiste em desrespeitar a regra. Ainda mais agora em que variantes do coronavírus já foram identificadas em cidades capixabas. Elas agem mais rápido e atingem mais os jovens. Os especialistas afirmam: é a terceira onda da pandemia. Terceira curva, terceira onda, terceiro shredder, do jeito que você quiser chamar. E dessa vez agora muito pior do que as duas primeiras. Por quê? Porque a velocidade com que o doente chegou na UTI foi assombrosa. Os efeitos disso são as mortes. A média diária já é a maior até agora, 31. As vacinas foram desenhadas para diminuir a hospitalização e morte. É a arma que nós temos. Não sabemos sobre o impacto na transmissão da doença. Temos que continuar mantendo o distanciamento das pessoas e usando máscara. Medidas importantes anunciadas, então, pelo governo do estado a partir de domingo começam a valer para o estado inteiro. E a partir de agora, você que acompanha o S2 no norte, sul, noroeste do estado, segue com as notícias aí da sua região. Aqui em Vitória, o dia começou e continua tenso na região do bairro Jesus de Nazaré. No Jesus de Nazaré, o pessoal desceu fazendo protesto aqui. Já foi no meio da rua. Agora esse protesto foi no início da Avenida Beira-Mar, no cruzamento com a Leitão da Silva, ali no pé do Morro de Jesus de Nazaré. Um grupo colocou fogo na pista, interditando a passagem dos carros, dos ônibus. A polícia chegou logo. Quem passava na hora se assustou com a cena. Pessoas dentro dos ônibus sem entender direito o que estava acontecendo. Isso foi agora no final da tarde. A gente vai ao vivo até lá agora, até a Avenida Beira-Mar, em Vitória, onde tudo isso aconteceu. Nayara, boa noite. Como é que está a situação aí agora? Oi, Dani. Boa noite para você. A situação agora está mais tranquila aqui, tem bastante policiamento aqui no local. Quando a gente chegou mais cedo, também ainda tinha um carro do Corpo de Bombeiros que fez esse combate às chamas. Inclusive, a parte do material que foi usado pelos criminosos para colocar fogo e tentar bloquear as avenidas e tentar colocar fogo no ônibus ainda está aqui na calçada. Foi recolhido pelo Corpo de Bombeiros e deixado aqui na calçada. Dá para ver marca do fogo ali em algumas partes de madeira. A gente lembra que essa situação aconteceu muito rápido, a ação dos criminosos foi muito rápida, eles desceram do morro, ateando fogo a esses pedaços de entulho, de madeira, tentando invadir o ônibus, mas a polícia também agiu muito rápido, conseguiu contornar essa situação, ninguém ficou ferido e também ninguém foi preso. A gente lembra, inclusive, que essa situação, essa confusão que aconteceu aqui, ela é a continuidade de um confronto entre bandidos e a polícia militar que começou desde a madrugada de hoje no bairro Jesus de Nazaré, depois que um jovem suspeito de ter ligação com o tráfico de drogas foi morto pela polícia militar lá. A gente preparou uma reportagem explicando melhor essa história e também reforçando como é importante que outras forças, não só a polícia, atuem no combate a esse tipo de crime. Vamos assistir. A tentativa de incêndio a um ônibus foi pouco depois das 5 horas da manhã, na Avenida Beira-Mar, quase na frente da Secretaria de Segurança. Esse homem disse que os passageiros saíram desesperados. As pessoas que estavam dentro do ônibus saíram correndo. Tinha supostamente, acho que uma estopa, entende? Dentro do ônibus. Alguém conseguiu tirar essa estopa, saiu, entende, com o ônibus, entende? E em seguida começou a chegar a polícia. Para a polícia, a ação pode ter sido uma represália à morte de um suspeito em Jesus de Nazaré ontem à noite. Força Tática fazendo policiamento se depara com 5 indivíduos, um deles atira contra os nossos policiais, há o confronto armado, esse indivíduo é pego com um revólver calibre 38, é socorrido ao hospital, não resiste aos ferimentos, vem a falecer. Nos seus bolsos havia dinheiro que tudo indica que é proveniente do tráfico, na mochila, droga e 4 munições deflagradas. Então, o confronto armado é que resultou na morte desse indivíduo. Após o ataque ao ônibus, criminosos entraram novamente em confronto com policiais militares no bairro. Um trecho da Avenida Beira-Mar, desde a Prefeitura de Vitória até perto da Praça do Papa, chegou a ser fechado pela polícia, que cercou a região. Mais tarde, por volta de 12h30, foi possível escutar um intenso foguetório no alto do morro. A
A Polícia Militar disse que não recebeu nenhum acionamento sobre os fogos e que o patrulhamento na região segue reforçado. Nossa presença na comunidade é para proteger as pessoas dignas, honestas, trabalhadoras que clamam por segurança. Continuaremos fazendo esse papel em qualquer comunidade. No final da tarde, moradores da região voltaram a registrar foguetório no alto do bairro. Foi mais de 1 minuto de queima de fogos. Confrontos armados com bandidos enfrentando a polícia e foguetórios desse tipo já foram noticiados aqui várias vezes. E o secretário de Segurança também já repetiu que o combate ao tráfico e à criminalidade exige a união de outras forças, como, por exemplo, a do Legislativo, que é responsável pela definição das nossas leis. Nós procuramos o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, mas a assessoria disse que ele não gravaria a entrevista e indicou o presidente da Comissão de Segurança, o deputado Luiz Durão, que está de atestado médico. O vice, coronel Alexandre Quintino, está viajando. O vereador mais votado de Vitória, Deninho Silva, acredita que no âmbito municipal, o legislativo precisa cobrar investimentos em projetos sociais. União com o poder público, com a polícia militar, comerciantes e associações de moradores. Por exemplo, se essas comunidades que vêm sofrendo diariamente com tráfico, constantemente, tivesse a ajuda do poder público, tanto estadual como municipal, de estar levando oportunidades, tais como curso profissionalizante, né, área cultural, projetos no social, eu tenho certeza que o índice de criminalidade, o índice de tráfico, né, reduziria aí em 90%. O senador Fabiano Contarato concorda e acrescenta que precisa haver uma revisão das leis. É necessário a gente refletir sobre quais são as condutas que nós não queremos permitir a liberdade dessas pessoas, até que elas sejam julgadas. Porque senão nós vamos aí abarrotar o sistema prisional, nós temos que entender também o que está por trás, volta a frisar, dessa criminalidade, e aí o Senado, o Legislativo está ali para editar leis, fiscalizar o Executivo, porque essa é uma função do Legislativo, e está aí contribuindo com as políticas públicas para que haja uma redução na desigualdade social, para que com isso nós tenhamos uma redução da criminalidade. Problema complexo que a gente vem tratando aqui há muitos e muitos anos. Nesse momento, o repórter Tiago Félix está ao vivo com o secretário estadual de Segurança. Boa noite, Félix. A situação foi quase aí em frente à Secretaria de Segurança, né? Boa noite, Dani. Boa noite para todo mundo. Foi sim. Foi bem aqui em frente ao prédio da CESP, né? E o secretário de Segurança Pública, o coronel Alexandre Ramalho, acompanhou tudo aqui, né, em frente. E ele fala com a gente ao vivo. Coronel, muito boa noite. Obrigado pela participação. Já identificaram esses homens que tentaram, né, incendiar o ônibus mais cedo, e até mesmo, né, colocando fogo aqui na entrada principal do bairro? Criminosos que afrontam o tempo todo a sociedade capixaba quando as suas ações ilegais são atingidas pelo Estado. Desde ontem nós estamos com ações contundentes no bairro Jesus de Nazaré. Houve um confronto armado, um criminoso foi morto nesse confronto, arma apreendida, droga, então nós estamos atuando muito forte e aí eles agem contrariamente à nossa ação, querendo perturbar a sociedade capixaba. Continuaremos no mesmo tom, cada vez mais forte contra criminoso e homicida, não permitindo que essas ações atinjam a sociedade capixaba num momento tão difícil como nós estamos vivendo atualmente. Segurança está reforçada aqui na região? Segurança reforçada, atento o tempo todo, tentaram colocar fogo em 2 ônibus hoje, mais um na madrugada seriam 3, estamos o tempo todo monitorando, mas eles se envolvem também com pessoas usuários de droga, misturam com pessoas que moram nas ruas, então infelizmente tem uma parte social que os criminosos demandam para que também façam esse ato como agora. Pegaram um resto de lixo e tacaram fogo e jogaram para a beira-mar e correram. Então, atos covardes que nós estamos atentos e estaremos atuando o tempo todo para impedir que perturbem a sociedade capixaba. A polícia confirma que esse protesto de hoje, né, é por conta da morte
desses rapazes aí durante a madrugada? Com certeza, todas as atuações da Polícia Militar, firmes contra o tráfico de entorpecentes, contra criminosos, resultam numa ação contrária, porque as ações ilegais estão sendo fortemente atingidas. Continuaremos no mesmo tom contra traficantes e homicidas para proteger a comunidade de bem de Jesus de Nazaré, Bento Ferreira e toda a sociedade capixaba. Vale destacar que estamos nos desdobrando em fiscalizações de Covid-19, tentando conter esse vírus e, ao mesmo tempo, ter que nos desdobrar para atender, lamentavelmente, esse tipo de ocorrência de criminosos abusados que deveriam estar na cadeia. É a cadeia que é o lugar que eles têm que estar e é isso que nós vamos trabalhar para colocá-los. Secretário, quem passa aqui pela beira-mar tem algum problema, tem algum risco? No momento, o policiamento reforçado, claro que eles se aproveitam de janela de oportunidade, jogam lixo e ateiam fogo. Estamos tentando monitorar isso o tempo todo para evitar o transtorno para a sociedade capixaba. Ok, muito obrigado, secretário. Obrigado. Uma ótima noite para você. Dani Abreu, eu volto com você e a gente acompanha aqui durante a noite as informações, logo mais durante a nossa programação, ou amanhã nos nossos telejornais. Dani. Obrigada, Tiago. Agradece muito aí ao secretário Alexandre Ramalho também a participação ao vivo aqui no ES2. E um empresário de 47 anos foi assassinado no bairro Araçás, em Vila Velha. Ele e o irmão foram abordados por volta das 11 da noite, quando foram a um terreno queimar objetos do pai dele, que tinha acabado de ser enterrado. O empresário Alex Fernando Hortelã, de 47 anos, e o irmão dele, um cabo da reserva da Polícia Militar, estavam nesse terreno baldio no bairro Araçás, em Vila Velha, quando foram surpreendidos por um bandido. Vizinhos ouviram os tiros e ficaram assustados. Estava no meu quarto, aí nós ouvimos o barulho dos tiros, foram 3 ou 4 tiros, eu não sei dizer exatamente. Aí os moradores, todo mundo saiu de casa, né, encontrou ele no chão. Quando eu cheguei lá, eu só vi o corpo caído no chão e o irmão dele falando, né, que chegaram já atirando. Já chegaram atirando. Agora não sei dizer como foi. O empresário chegou a ser levado para um hospital particular de Vila Velha, mas não resistiu. A polícia não deu informações sobre a investigação. A morte de Alex assustou os moradores de Araçás. Apesar de morar na orla de Vila Velha, ele era conhecido no bairro. Uma pessoa gente boa, uma pessoa simpática, conversava com todo mundo, cumprimentava, entendeu? Tinha amizade com todo mundo. O empresário foi morto no mesmo dia em que ele e o irmão enterraram o pai. Eles foram enterrar o pai dele e à noite aconteceu esse negócio, né? Agora, o porquê está todo mundo assim, sem saber ainda. A Polícia Civil está investigando o caso. E a seguir, os números atualizados da Covid no estado. E deve chegar mais vacinas amanhã. Hoje, em Guarapari, uma imensa fila de carros com pessoas entre 70 e 74 anos em busca de vacina. Muitos chegaram de madrugada. 7h33 ao vivo para você. Imagens da Praça do Pedágio com trânsito bom para quem vai para Vila Velha. O S2 volta daqui a pouquinho. S2 de volta e, como você viu aqui hoje, o governo definiu medidas mais rigorosas para restringir a movimentação das pessoas, medidas que começam a valer a partir do próximo domingo. A mais impactante é a suspensão do transporte coletivo na Grande Vitória, também o transporte intermunicipal e interestadual. Isso porque a ocupação de leitos de UTI continua acima dos 90%, como disse o governador. Hoje o estado abriu mais 6 leitos, com isso são hoje 747 pacientes na UTI e 665 nas enfermarias. O total de internados por Covid hoje, 1.412 pacientes, 19 a mais que ontem. A gente vê que esse número vem só subindo nos últimos dias. Hoje foram registradas mais 51 mortes e 202.492 novos casos de Covid no estado. O total agora no painel de 7.161 pessoas que perderam a vida e mais de 368 mil casos confirmados. O governador chamou a atenção hoje também para a quantidade de casos ativos, que é justamente a diferença entre os contaminados e os curados. Essa diferença dá hoje quase 26 mil casos. É um número muito alto de pessoas que não estão ainda curadas e têm potencial ainda de transmitir o vírus. Por isso, essa necessidade de restringir a circulação de pessoas. Enquanto isso, grupos prioritários continuam recebendo vacinação e sofrem para conseguir a dose. Em Guarapari, a fila de carros hoje foi quilométrica.
Na Praia do Morro, o dia amanheceu com uma imensa fila de carros que tomou conta de toda a orla. Do alto dos prédios dava para ter uma dimensão de que a espera seria longa. A maioria chegou de madrugada. Desde 4 horas da manhã. Mas tá bom, né? O importante é ter a vacina, né? Eu já peguei minha senha, já tô... O importante é ter a vacina, né? Graças a Deus. O seu Antônio, de 73 anos, também chegou às 4 da manhã. Meio desorganizado, podia ter mais pontos de atendimento, né? Para facilitar o pessoal, mas... A Prefeitura de Guarapari distribuiu senhas, mas muitos tinham dúvidas se conseguiriam vacinar. Nesse sufoco, ainda com incerteza de ser vacinado ou não, né? Que é distribuído ficha na hora, tem que chegar cedo para poder garantir. Até sábado, a Prefeitura de Guarapari vai aplicar a primeira dose da vacina contra o coronavírus em pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos. Nós não temos esse controle sobre a população. Existe uma ansiedade da população muito grande com relação à vacinação. Nós já distribuímos 1.000 senhas hoje, todos vão ser vacinados e o que vai diminuir bastante a fila, né? Vai ser o sistema de agendamento que nós estamos finalizando para poder começar esse trabalho. Depois de horas de espera, o alívio de ter conseguido a vacina. Satisfeita, graças a Deus. A vacinação desse grupo, 70 a 74 anos, continua até sábado em Guarapari. E uma nova remessa de doses de vacina deve chegar ao estado amanhã. A Anne Comete, do G1, tem as informações. Ei, Anne, boa noite. Dani, boa noite. Boa noite para todos que nos acompanham aqui no ES2. Olha, são cerca de 80 mil doses da vacina que chegam amanhã ao aeroporto de Vitória por volta de 7h30 da noite. São doses tanto da Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, quanto da AstraZeneca, que é a vacina da Fiocruz. Esse novo carregamento de doses está com previsão para começar a vacinação dos idosos a partir dos 65 anos de idade, de acordo com a CESA. Lembrando que essa é uma previsão e só quando essas vacinas chegarem aqui ao estado é que a CESA vai confirmar essa informação. As doses vão chegar, como eu falei, a partir de 7h30 da noite, já amanhã, na sexta-feira. E é claro que todas as informações você confere lá no nosso site, o G1. Inclusive, os grupos prioritários para essa vacinação vão ser divulgados lá no site assim que o governo do estado definir quem vai tomar essas novas aí, quase 80 mil doses que vão chegar amanhã ao estado. Dani. Muito obrigada, Anne, pelas informações, atualizando aí a questão da vacinação aqui no estado. Obrigada, viu? E a Polícia Federal foi às ruas hoje no Espírito Santo e em Minas Gerais atrás de um grupo suspeito de tentar dar um golpe no governo federal. O grupo teria oferecido ao Ministério da Saúde, de forma fraudulenta, 200 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Durante a investigação, a polícia descobriu que os suspeitos não tinham autorização para falar em nome da farmacêutica e também tentaram aplicar o golpe em outros gestores da administração pública. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Vila Velha e na cidade mineira de Paracatu. Ninguém foi preso. Agora vamos de previsão do tempo. A quinta-feira terminou nesse entardecer bonito de lua crescente, sem nuvens no céu. Amanhã o tempo segue firme, com sol e poucas nuvens. Não tem previsão de chuva e o calor continua. Mínima de 22 e máxima de 33 graus. E para terminar o ES2, você fica aí com as imagens da Avenida Beira-Mar, local de um momento tenso durante todo o dia de hoje, ali vizinho ao bairro Jesus de Nazaré. Outras notícias você acompanha amanhã nos nossos telejornais. Uma boa noite para você e até amanhã. ES2. Oferecimento Cipolati. Clicou, comprou, chegou. E Banesse Seguros, 50 anos.